Salve, salve galerinha do canal. Aqui é o professor Rogério Silva. Vamos lá, galera. Pessoal aí que está se preparando para o concurso História do Amapá, pessoal, especificamente a galera do bombeiro, a galera da PM do Amapá, mas você que também está assistindo aí a aula para outro concurso também é muito válida. Observe aí o conteúdo, ok? Então, gente, como prometido, vamos fazer todo esse conteúdo aí para vocês. Vamos disponibilizar aqui no canal de forma gratuita, beleza? Então, gente, sem muita enrolação, vamos começar a linda e querida história do Amapá. Galera, deixe o seu like, compartilhe, divulguem, mandem aí mensagem no YouTube, no Instagram, tá aí também o prof._Rogério Silva. Juntos vamos construir a aprovação de vocês. Beleza, gente? Vamos lá. Aí, gente, nesse edital do bombeiro e da PM do Amapá, você observa 7 conteúdos. Primeiro, colonização da região do Amapá, ou seja, os primeiros séculos de exploração da região, ok? Aquele primeiro momento de luta contra as sociedades nativas, aquele primeiro momento de conhecimento dos europeus sobre o território que depois vai se chamar de Amapá. O segundo conteúdo, gente, disputas territoriais e conflitos estrangeiros do Amapá. As disputas territoriais, gente, estão diretamente vinculadas à França. Os franceses vão dar uma de João sem braço, como nós falamos aqui no norte, né? Eu acho que no restante do Brasil também existe esse ditado popular. Vai dar uma de João sem braço e vai tentar pegar um pedação do território brasileiro, né, que fazia parte ali do extremo norte do Pará naquele momento. A galera, gente, do Brasil não vai gostar, claro, né? Então, disputas contra os franceses, muito ouro ali na região. 3. Principais atividades econômicas do Amapá, século XIX e século XX. O Amapá, gente, ele é uma potência mineral, tá? O Amapá também já foi, juntamente com o Pará, uma potência nas famosas drogas do sertão, principalmente, logicamente, da economia da borracha. Vamos discutir isso. Serra do Navio e etc. Esse ponto se encontra com a geografia, tá, gente? Se encontra também com atualidades. Vem novidade aí para vocês, gente, sobre atualidades no canal. Aguardem. Vamos primeiramente, tá, gente, vencer esse conteúdo de história e vamos depois partir, se Deus quiser, para o conteúdo de atualidades. Fiz um material top para vocês, apostila, exercícios e tudo mais. Criação do território federal, década de 40, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, era Vargas, etc. O sexto conteúdo, a Constituição de 88, o Estado do Amapá, né? Como ele se formou, suas primeiras características, seus primeiros governadores, etc. E o último conteúdo, manifestações populares e o sincretismo cultural do Amapá. Beleza, gente? Então é isso que nós vamos estudar. Deixa eu só dar uma olhada aqui se está tudo certinho na gravação. Beleza, vamos continuar, vamos continuar. Vem-te embora. Então vamos lá, gente. Primeiro conteúdo, colonização da região do Amapá, o surgimento da vila do Amapá, o século XVII, o século XVIII, o século muito importante, inclusive para o surgimento dessa grandiosa e linda fortaleza do Amapá, né? Saudade do Amapá. Logo, logo estaremos aí ministrando aula para vocês, beleza? Então, gente, vamos lá, sem muita enrolação. Aqui você vê uma linda, grandiosa árvore que dá origem, inclusive,
ao nome Amapá, né? Uma das explicações da nomenclatura Amapá, muito utilizada pela farmácia amazônica, podemos assim dizer. E aí, gente, o objetivo da nossa aula é falar inicialmente das primeiras expedições que andaram ali pelo Amapá sem saber direito por onde estava andando, né? Destaque para o Pinzon. Posteriormente, já com um maior conhecimento e com um processo de colonização já bem encaminhado, o surgimento da fracassada capitania do Cabo Norte, né? Vai ser doado ao Pedro Maciel Parente, né? O Bento Maciel Parente, perdão. E no século XVIII, a Era Pombal, muito importante para a consolidação desse processo de ocupação do território ali no extremo norte do Brasil. Beleza? Então vamos lá, é isso que nós vamos estudar. Amapá, terra de muitos nomes, né? Como eu já adiantei para vocês, o nome Amapá, ele é oriundo de uma árvore, tá aí o nome científico, né? Usado na farmacopeia regional. Mas também, gente, nós temos ali outras explicações para essa nomenclatura, da linguagem Nhangatu e da linguagem Tupi, né? Lá no tronco Tupi nós temos Amapabá, né? Amapabá, Amapá. Isso vai derivando, né, gente, com o passar dos séculos. Essa expressão, essa nomenclatura. Então aí, Amapabá, né? Amapá, né? Já foi feito tipo uma redução do dialeto, né? Essa é a etimologia da palavra. Chuva, lugar de muita chuva, morada de muita chuva, né? E vocês que são aí do Amapá, vocês sabem que aí chove bastante, né? Mas também é muito quente. Eu acredito que não chova tanto quanto aqui em Belém do Pará. Estive aí uma vez no mês de julho. Não observei tanta chuva assim, né? A tradição Nhangatu diz onde a terra acaba, né? Ah, professor, eu sei. O Amapá é o fim do mundo, né? Muito longe. É muito difícil comprar passagem para fazer concurso. Gente, bora parar com isso, tá, gente? Essa ideia de fim do mundo, essa é uma ideia muito eurocêntrica da história, né? Muito de Sudeste também. O Sudeste não é o centro do universo, tá, gente? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ali São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes centros econômicos do mundo, né? Do Brasil, mas também não é o centro do planeta, né? Então depende do referencial, né? O Amapá, inclusive para a economia, para o processo de exportação, ele está muito bem localizado geograficamente para os Estados Unidos, ali muito próximo também da Europa, beleza? Então aí, gente, só para quebrar logo um pouco da curiosidade, muitos alunos me perguntam, professor, por que Amapá, né? Por que tal coisa? Por que a bandeira? Depois eu vou falar sobre a bandeira também do Amapá, beleza? Então aqui são conhecimentos iniciais, né? Considerações iniciais. Aí sim, papai, vem-te embora. Expedições pela região. Nessa região que depois vai ser conhecida por nós como Amapá, nós tínhamos logicamente várias civilizações indígenas, dentre elas os Maracá e os Tucujus, beleza? São os povos ali antes da chegada dos europeus. Não vamos ter uma visão eurocêntrica, né? De acreditar que a história do Amapá só começou a partir da chegada dos europeus. O Amapá, gente, assim como boa parte do território mundial naquele período, estava numa querela, né, num conflito muito grande entre Portugal e Espanha, dentro do processo conhecido como expansão marítima, como grandes navegações. Vocês já estudaram com certeza isso alguma vez na vida, né? Então nós temos lá a questão da chegada do Colombo, do Pedro Álvares Cabral, do Vasco da Gama,
né, no Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães. Outra coisa, gente, vamos quebrar os paradigmas aqui. Nada de descobrimento, o Brasil não foi descoberto, tá? O Brasil, a América não foi descoberta, já que existiam várias e várias civilizações aqui na região. Aí você vê no slide o exemplo de duas delas. Então, gente, existiu uma querela entre Portugal e Espanha. Inicialmente, eles dividiram o planeta na bula intercoetera. Tá aí, ó, 1493. Tá bem aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, olha. Essa linhazinha aqui, olha. A 100 léguas, né? De Cabo Verde. E aí Portugal gritou, não, isso aí tá muito pouco. Sem ter muita certeza do que tinha no Atlântico Sul. E depois, em 1494... vai surgir o quê? O famoso Tratado de Tordesilhas. Então, eles arredaram, podemos assim dizer, né? Aqui para o lado esquerdo do mapa. Eles arredaram aqui para o oeste. E não sei se dá para vocês enxergarem, depois eu vou ampliar aqui para vocês. Olha, aqui não pega ainda o Amapá, tá bom, gente? Então, em 1400 e a linha do Tratado de Tordesilhas, depois eu vou ampliar aqui para vocês. Em 1492, gente, o Cristóvão Colombo chegou à América e acreditava ter chegado às Índias, né? Isso você estuda lá no ensino fundamental. Eu, entre aspas, descobri o caminho para as Índias. Mal ele sabia onde ele estava. Então, depois, gente, da chegada de Cristóvão Colombo na Índia, que ele acreditava, várias expedições militares comandadas pelos espanhóis andaram pela Amazônia, andaram pelo Oceano Atlântico, costeando a Amazônia, e também andaram, né, ali de Cusco, né, navegaram e andaram, logicamente, de Cusco, na parte mais interna da América do Sul, descendo o rio Amazonas. Entre essas várias expedições, a primeira, entre aspas, a primeira que nós temos alguns registros, né, nós temos a do Vicente Pinzón. Vicente Pinzón, parceiro do Cristóvão Colombo, beleza? Viajava aqui pela América para consolidar o domínio espanhol da América, mas ele não sabia direito, gente, por onde ele estava navegando. Existe uma grande polêmica aí, beleza? Mas o que nós temos que saber, e isso depois vai aparecer lá no conflito com os franceses no Amapá, tá, gente? Que o Pinzón, gente, ele costeou o Amapá, né? Aí em 1500, beleza? Ele costeou o litoral do Amapá, janeiro, não importa o mês, tá, gente? Mas em 1500, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, olha aí. E aí ele namorou com umas índias, engravidou, pagou pensão alimentícia, fez guerra, tomou umas Heineken com Corona e depois foi embora. Ficou assustado com a pororoca e falou, tá doido, eu vou me embora, não dá para pegar uma onda bacana aqui. Aqui não é legal, vou me embora, perigoso. Tem índio que come gente, tem anaconda. Hashtag partiu. Então, gente, muito fácil para tua prova, beleza? Vicente Pinzón. O Pinzón pegou uma pisa e saiu fora. Pegou uma pisa da natureza amazônica, beleza? Então a primeira grande expedição, né, que temos o conhecimento antes mesmo da chegada do Cabral, olha que interessante, né? Meses antes da chegada do Cabral, é aí o Vicentinho, coisa linda do papai. Olha aqui, top, top, top. Bem simplesinho aí, olha, mas bem claro, né? Olha aqui o Amapá. Tá vendo aqui o Amapá? O que hoje é o Amapá. Então, gente, questão de prova. O Amapá, ele estava em qual lado do Tratado de Tordesilhas? Do lado espanhol. Beleza? Fácil. Olha esse documento aqui, gente. Eu gosto de muito de trabalhar, gente, com fontes seguras. Aí é um livro de história do Amapá que eu comprei há muitos anos e ele é uma das referências para eu ministrar aula aqui em Belém para minha galerinha e aqui no YouTube agora. No início do século XVI, Vicente Reanes Pinzón, quando navegava pelo litoral amapaense e o rio
Oiapoque. Olha só onde ele parou, gente. No extremo norte. Oiapoque. Se apaixonou por umas meninas, pegou um ouro, né? E saiu fora. Não, ele parou ali para se abastecer de água potável. Acabou lutando com os índios palicus, aprisionando 30 deles para vendê-los como escravo. Olha, safado esse Vicente Pinzon aí. Depois do ocorrido, navegou para o sul e assistiu o fenômeno da pororoca, que causou pânico à tripulação. Na região temos o tronco linguístico Aruaque e Caribe. Então, gente, no decorrer da nossa aula aqui, nós já vimos vários grupos indígenas, né? Os Calipus, os Aruaques, os Caribes, né? Então, vão colocando na memória de vocês algumas dessas civilizações que também pode aparecer ali num comando de questão, ali numa alternativa correta, beleza? Então aí, gente, a passagem de Pinzon pelo Amapá. Ele parou onde, gente? Ele parou em Macapá? Não, pô, ele não parou em Macapá. Ah, foi o Vicente Pinzon que fundou Macapá no século XVI. Claro que você não vai marcar isso na sua prova, beleza? Então nem existe Macapá aqui no período, pelo amor de Deus. Ainda falando de Pinzon aqui, olha. Chegou a um cabo em Pernambuco, talvez no Ceará, que chamou de Santa Maria de la Conceição. Gente, existe uma grande polêmica. Quando o Pinzon veio da Europa, onde ele encostou primeiramente? No Ceará, em Pernambuco, e aí como diz o caboclo, ele subiu para cima. Gente, não importa, gente. Importa para a nossa prova que ele navegou em direção ao Amapá. Viu o rio Amazonas, um grande mar, o Mar Duche. Beleza? Navegou ali pelo Amapá, no extremo norte, como eu já falei para vocês, né? E deu ali o nome de o cabo, né, de São Vicente, Cabo de Orange para alguns. O atual rio Oiapoque recebeu esse nome. Então depois eu vou mostrar no mapa, tá? Já mostrei para vocês, gente, já coloquei aqui para vocês que ele andou ali pelo Oiapoque, também conhecido ali como região de Cabo São Vicente ou Cabo de Orange. Então o Pinzon não era laranja, ficou com medo da pororoca e foi embora. Tá certo, gente? É isso que você tem que saber para a prova de vocês. Bem direto, gente, bem objetivo, numa linguagem bem simples, para você arrebentar na prova. Quando eu estiver pelo Amapá, daqui a alguns anos, eu já quero ver você bonito naquela viatura do bombeiro, na viatura da PM, né? Alguns alunos nossos já tiveram sucesso, graças a Deus, alguns anos atrás, na PC, na PM, né? Muito gratificante para a gente encontrar já a galera concursada. Tá aí, galera. Olha aí, gente, esse mapinha aí, bonito, coisa linda do titio. Cabo de Orange, tá aqui, olha. Essa pontinha aqui, olha, do extremo norte. Rio Oiapoque. Filho de Deus, vai te acostumando com essas nomenclaturas. Nós vamos falar muito no Rio Oiapoque, tá aqui, olha. Fronteira com a Guiana Francesa. Então forma um V aqui, né, gente? Um V de cabeça para baixo, né? Claro. Então, olha, Oiapoque, Oceano Atlântico, Ilha de Maracá, município do Amapá. Aprendam, tá, gente? Nós temos um município chamado Amapá. Rio Oiapoque, como diz o caboclo, desce para baixo, nós temos o rio que? Araguari. Tá? Esses rios são importantes, gente, para o conhecimento de geografia de vocês também. Tá certo? Rio Oiapoque, e aqui no centro, Rio Araguari, e aqui embaixo, no sul, logicamente, o rio Jari. Olha aqui que bonita e bela Serra do Tumucumaque. Montanhas do Tumucumaque. Eu vou falar para vocês dessa área aqui, desse setor, na aula de atualidades. Beleza, gente? Então, o Pinzon andou aqui por essa região, no extremo norte do Amapá. Tomou água, fez guerra,
se assustou com a pororoca e saiu fora. 1500. Não tem, né, gente, como vocês não esquecerem 1500, já que é o mesmo ano que o Pedro Álvares Cabral, o Cascudo Não Faz Mal, também chegou aqui na região. Vem-te embora. Faltou o registro. Como assim, professor? Faltou o registro? Eu estou falando de Pinzon aí. Faltou o registro, gente, para os livros de história. Ficou muito nos livros de história, gente, que quem chegou primeiro no Brasil foi o Pedro Álvares Cabral. Não foi o Pedro Álvares Cabral, gente. Tá? Foi um Pinzon. Só que ele não sabia exatamente por onde ele estava andando. E ele demorou muito a registrar isso. Tá? Como está dizendo ela. Pinzon não se preocupou com a linha, né? A linha do Tratado de Tordesilhas. Considerou que tomava posse da terra, esta terra em nome do rei da Espanha. Por onde ele navegava, ele dizia que era o rei da Espanha. Seguiu viagem, onde hoje estão o Haiti e a República Dominicana. Ou seja, depois que ele passou pelo Amapá, gente, ele foi para a América Central. De lá voltou à Espanha, onde chegou em setembro de 1500. Mas ao contrário de Cabral, que fizera saber ao rei da descoberta, só em 1501, gente, ele assinou a Capitulação da Viagem em Granada, oficializou o seu caminho, né? A sua viagem, as suas, entre aspas, descobertas. E isso só veio a público em 1513. Né? Esses registros da viagem dele, além de ele demorar aí mais de um ano para ele registrar, depois que foi registrado, ele demorou, o governo espanhol, né, demorou também a publicar. Nessa hora, papai, o Pedro Álvares Cabral já estava famoso, já tinha vários seguidores no Instagram, já estava bombando. Eu descobri o Brasil, eu sou o moleque doido, eu descobri o Brasil, dizia o Cabral, e aí nós esquecemos durante muitos séculos do Pinzon, né? A serviço da Espanha, ele andou aqui pela nossa costa e não obedecia o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Olha esse mapa top que eu trouxe aqui para vocês. Aí você vê a linha do Equador, né? Você vê aqui a região do Amazonas, né? Da Amazônia, né? O mapa abaixo representa a rota de Pinzon, segundo 3 interpretações. Aquilo que eu falei para vocês, gente, não interessa onde ele encostou no Brasil primeiramente. O que interessa é que ele foi, olha aqui, para o Cabo de Orange, que ele foi para o Amapá. Então, segundo alguns historiadores, ele chegou em Pernambuco. Está aqui, olha, Pernambuco, Recife. Outros historiadores que ele chegou no Ceará. Outro que ele já foi direto para o Cabo de Orange, saindo lá de Cabo Verde, né, a serviço da Espanha. Não interessa, tá certo, gente? Não vamos nos envolver nessa polêmica. Então diz aí, a primeira indica a sua chegada ao Cabo Orange. Essa tese foi defendida pelo historiador luso Duarte Leite em 1926. A segunda, estabelecida por Justo Guedes, marca a sua chegada ao Ceará. E a mais provável, né? A terceira o conduz até o Cabo de Santo Agostinho e baseia-se nas afirmativas feitas pelo próprio Pinzon em 1515. Mas como eu falei para você, né, gente, ele não tinha certeza por onde ele estava andando. Não ligou o Waze, o Google Maps, para ele saber por onde ele estava andando, beleza? Já falamos muito do Pinzon, já chega de Pinzon, né, gente? Vamos para o Orellana, Francisco, 1545. Olha só, gente, olha só o mapinha aqui, tá? Ele sai aqui de Quito, né? Vai descendo para baixo, como diz o caboclo. Sabe o que é descer para baixo? Então ele vai descendo aqui o rio Amazonas, sobe para cima e costeia também o Amapá, beleza? Então é outro importante navegador. Então a Espanha, a gente estava tentando se encontrar ali dentro desse contexto internacional para começar a conhecer e colonizar a região. Só que aí, papai,
né? Aí papai, o que foi que aconteceu? A União Ibérica. A União Ibérica foi um momento ímpar na história da colonização. E a União Ibérica deixou várias e várias consequências para a nossa história da Amazônia. Vamos caminhando aqui. Mas, professor, o que foi União Ibérica? Tá aqui, papai. Dá uma pausa aí no vídeo, depois quando você estiver estudando, com calma, tranquilo, para você ler tudo isso daí, beleza? Gente, rapidamente falando, sendo bem objetivo, a União Ibérica, gente, foi um momento que não existia rei em Portugal. Alguns anos atrás, alguns anos aqui antes de 1580, tá aqui, olha, União Ibérica, 1580, 1640. Na verdade, gente, a Espanha humilhou Portugal, dominou Portugal. Nem era para estar escrito União Ibérica, era para estar escrito dominação espanhola. Nós temos 40, 50, 60 anos. 60 anos, Portugal foi humilhado. Tu já foi humilhado? Os humilhados serão exaltados, né? Então, gente, existia um rei em Portugal chamado Dom Sebastião, muito corajoso, que nem vocês, no bombeiro, grandes heróis do bombeiro e da PM. Na hora do tiroteio, ele ia na frente e acabou morrendo. Depois assumiu um parente, o trono português, também levou o farelo, e aí apareceu o safado do Filipe II. Né? O Filipe II, gente, ele conseguiu assumir o trono português. É isso que tu tem que saber para a tua prova. Como assim, professor? Um rei, dois reinados? Sim, papai. Ele vai ser rei da Espanha e de Portugal. E automaticamente ele vai ser rei de onde? De onde? Daqui da nossa terra. Daqui do nosso querido Brasil. E automaticamente vai acabar o Tratado de Tordesilhas. Ele vai existir no papel, tá, gente? Mas ele vai perder sua razão de ser. Ele não vai ter qualquer funcionalidade. Então esqueçam, gente, o Tratado de Tordesilhas. E isso vai influenciar diretamente o processo de ocupação da Amazônia e o processo de ocupação dessa terra chamada de Pará, né? E depois Amapá. Beleza? Lembrando que durante muitos séculos, né, o Amapá ele estava vinculado diretamente ao Grão-Pará. Então, gente, Filipe II manda no Brasil. Filipe II manda na Amazônia. Filipe II manda na nossa região. E aí, gente, por uma questão de preocupações estratégicas, militares, com o objetivo de proteger a região amazônica dos franceses, holandeses e ingleses, entre outros, ele vai criar o Estado do Maranhão. Professor, já não estou entendendo nada, vem-te embora. Tá aqui, olha. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu tive muita dificuldade em encontrar um mapa que falasse do estado do Maranhão. Encontrei vários mapas errados, eu tive que dar uma editadazinha aí nesse aí para vocês. Estado do Maranhão, dividir para melhor administrar. Agora, gente, nós teremos duas colônias. Uma colônia chamada Brasil e uma colônia chamada Maranhão. Ado, cada um no seu quadrado. Uma não tinha nada a ver com a outra. Beleza? Tá certo? O estado do Brasil, capital Salvador, tinha o seu governador geral. O estado do Maranhão tinha o seu governador geral. A capital era São Luís. Depois veio para Belém. Depois foi para São Luís. Então, gente, durante muito tempo, olha só, nós não fazíamos parte do Brasil. Isso, meus queridos. E essa divisão, gente, durou séculos, tá, gente? A gente estuda muito isso quando nós estamos estudando história do Amazonas. Recentemente estava dando aula para o pessoal do Amazonas e nós trabalhamos muito isso, tá bom? Essa divisão administrativa. Então, gente, ele queria fazer o quê? Ele queria proteger essa costa, né, esse litoral, porque aí você sabe que bem aqui tem um rio Amazonas, e protegendo a costa, você protege o sertão.
você protege o interior, as reservas de Quito e as riquezas da Amazônia. Então, para aperfeiçoar a colonização, foi criado o Estado do Maranhão. Gente, o Estado do Maranhão, essa área aqui é enorme, tá? Tá vendo aqui pontinho, 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 vem para cá até o Ceará. A palavra Estado significa colônia, beleza? A palavra Estado significa colônia, não significa Estado, como hoje nós temos uma unidade federativa. Tá aqui, gente. Outros navegadores andaram por aqui. Daniel francês, fundou o Maranhão. Depois também foi lá para a região do Amapá, o Cabo Cassiporé, né? Passou pelo Oiapoque, percorreu a costa, chegou até Caiena. Esse francês aí, gente, ele era muito abusado. Então, como você pode observar aí, gente, estamos no século XVII. Então, no século XVII, a Espanha ela não tinha total domínio sobre a sua área. E depois, esse BO passou para Portugal. Olha aí o Richelieu, primeiro-ministro lá da França. Ele criou uma companhia do Cabo Norte. Olha o nome, Cabo Norte. Para explorar o rio Orinoco, ali a região da Venezuela. Já estava de olho ali no ouro. Então, gente, constantemente, essa região era ameaçada pelos estrangeiros. Estrangeiros, entre aspas, tá, gente? Isso eu estou no olhar do espanhol, do português. Para o português e para o espanhol, né? Esses estrangeiros são quem? Holandeses, ingleses e franceses. Estamos num sistema mercantilista, onde o que prevalece é o monopólio. Então, esse território é meu, ninguém tasca, ninguém explora. Então, a Espanha e depois Portugal tiveram que adotar várias estratégias militares, como construção de fortes, de vilas, de aldeamentos, para se fazerem presente, para dominarem de forma efetiva esse território. Foi um processo longo, foi um processo contínuo, foi um processo muito difícil. Por quê? Porque os franceses e ingleses não estavam nem aí. Tanto aí que o francês, cara de pau, fundou São Luís do Maranhão, né? Lá em 1615 que ele foi expulso por Caldeira Castelo Branco e sua galera. Ok? Olha aqui, Cabo Norte, né? A capitania do Cabo Norte. Então, 1627, Belém do Pará já tinha sido fundada, tá, gente? Belém do Pará foi fundada em 1616, em janeiro de 1616. 16 mais 10, 26, 11 anos depois. 11 anos depois, nós temos a figura do Bento Maciel Parente, tentando avisar para a Espanha que essa região do extremo norte do Pará era despovoada e que ele queria promover, né, a defesa e ocupação desse território, o delta do Rio Amazonas, né, a saída do Rio Amazonas para o oceano. E aí demorou, somente em 1637 o Filipe II falou, beleza, essa capitania ela vai ficar com você. Então, antes de ser o Amapá que nós conhecemos, era a capitania do Cabo Norte, século 17. Depois eu vou te mostrar aí o mapa, né, compreendendo as terras que hoje, né, são da galera do Amapá, né? Ali a limitação é o rio Paru, não é o rio Jari, tá, gente? É o rio Paru. Então, capitania do Cabo Norte, tentativa de Bento Maciel Parente, um influente, uma figura muito influente aqui em Belém do Pará, no século XVII, tinha grandes propriedades, né, etc. E aí ainda pegou mais essa para ele colonizar. Mas, gente, é uma área muito grande. Será que ele teve grana para isso? Tá aqui, olha. Capitania do Cabo Norte. Então, a Capitania do Cabo Norte, gente, é uma tentativa de tomar conta desse território. Tá certo?
capitania. Essa capitania aí, ela não tinha total independência, tá? Até mesmo porque não tinha independência financeira. E aí, durante muito tempo, isso ficou somente no papel. Tá aí, olha. Doando a Bento Maciel Parente, que não chegou a estabelecer na área ou mesmo determinar sua colonização, por não dispor de grana, de recursos. Ele não foi morar lá. Em 1638 foi nomeado governador e capitão-geral do estado do Maranhão, permanecendo no cargo até setembro de 41. Olha como ele era influente, ele era o cara, meu irmão. Né? Governador e capitão-general do estado do Maranhão. Tá? Ele era, gente, governador aí, gente, não é a ideia que nós temos hoje de governador. É mais ou menos a ideia como se fosse o presidente, o dono da P toda. É ele que comandaria todo o estado do Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão, formado ali por Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, etc, etc, etc. Beleza? Então, gente, ele não foi tomar conta do Cabo Norte. Então, não deu certo isso, tá? É isso que tu tem que saber para a tua prova. Esse projeto de colonização não deu certo. Né? O Bento Maciel Parente levou o farelo, né? A capitania foi repassada para os seus filhos, para os seus herdeiros, que também não colonizaram. E aí, papai, o que foi que aconteceu, papai? A terra voltou para o governo, já no final, aí, podemos dizer, do século XVII. E ela foi anexada novamente à capitania do Grão-Pará. Então, gente, essa divisão político-administrativa não deu certo. Eles não tinham autonomia econômica, eles nem foram tomar conta. Muito semelhante ao que aconteceu às nossas famosas capitanias hereditárias, em outros cantos aqui do nosso Brasilzão. Né? Alguns capitães donatários nem vieram de Portugal para cá, porque não tinha muita grana para fazer isso. Colonizar é caro, tá, gente? Mais caro do que comprar gasolina hoje. Pombal e Macapá, Marquês de Pombal. Ai, professor, eu adoro essa parte que fala do Pombal. Eu vou dormir com o Pombal na minha mente. Pombal, preste atenção, filho de Deus. Marquês de Pombal. Estamos no século XVIII, esquece o século XVII. Observa como nós estamos caminhando. Ali em 1738, ali já tinha um pequeno destacamento militar, um pequeno grupo armado para tentar proteger a região, mas logicamente que era muito ineficiente. Anos depois, o Marquês de Pombal vai assumir o cargo de primeiro-ministro. E aí ele falou: ei galera, bora colonizar, bora ocupar, vamos dinamizar a economia do Brasil. Mandou transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, instituiu impostos na mineração. O Pombal fez e aconteceu. E aqui para a região norte, ele mandou quem? O Mano, o irmãozinho dele. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, mais conhecido como Mendonça Furtado. Beleza? Ei, Maninho, vai lá para o extremo norte do Brasil. Vê o que está acontecendo. Lembrando, aí, gente, já acabou a União Ibérica, tá? Pelo amor de Deus. 1580, 1640, depois deram um golpe no Filipe II e retomaram o controle do Estado português. Então, 1551, nós temos uma expedição ali militar comandada por João Batista do Livramento. Olha, ele queria livrar essa região da influência dos franceses e dos ingleses, principalmente dos franceses. Depois a gente vai ver isso em outra aula, tá bom? Então esse período, gente, é um período de muita carestia, de muita falta de estrutura, era tudo muito humilde, até mesmo aqui em Belém do Pará, tá, gente? Que já era uma cidade consideravelmente expressiva para aquela época. E o Mendonça Furtado mandou um vídeo no WhatsApp do irmão, e o irmão dele falou: caraca, mano, aí é muito abandonado, tudo largado, né? Tem índio que come gente? Aí ele falou: tem, mano. Não, relaxa, eu vou mandar uma grana aí, tu faz umas obras, tu cria umas colônias, chama a cavalaria aérea, eu vou te mandar militares, etc, etc. E as paradas começaram a acontecer, tá?
não só no Amapá, mas como Belém, como Manaus também. Então esse século XVIII ele foi muito importante para a Amazônia. Lembrando, tá, gente? O Tratado de Tordesilhas continua não existindo na prática aí. Então tá aqui o bonitão, ele apontando lá para os navios, né, do processo de colonização, de modernização do Estado português. Ele recebeu essa missão do Dom José I, tá? Em 1750, o rei de Portugal, Dom José I, escolheu Sebastião José de Carvalho e Melo, o conde de Oeiras, o futuro Marquês de Pombal, para o cargo de primeiro-ministro. Então ele assumiu a administração do Estado português. Tá aqui, olha, 1758, finalmente chegamos. Mendonça Furtado aportou em Macapá, num pequeno lugarejo de Macapá, um lugarejozinho, inho, tá? Um pequeno povoado, tá aí, olha, a igreja no centro de Macapá, né? A igreja de São José. Estava em uma missão de marcação de fronteiras da colônia com as terras pertencentes à Espanha, definida pelo Tratado de Madrid. Então, por que o Mendonça Furtado, gente, ele estava andando por ali? Ele queria confirmar o desenho geográfico determinado lá em 1750 pelo Tratado de Madrid. Tá, gente? Eu não vou explicar aqui o Tratado de Madrid. Dá uma estudada aí o que foi o Tratado de Madrid. Foi a nova redefinição das fronteiras para dividir o que era de Portugal e o que era da Espanha. O Tratado de Madrid, gente, é mais ou menos o desenho geográfico que nós temos hoje do Brasil. Beleza? Então o Mendonça Furtado ele estava nessa região do extremo norte do Brasil para confirmar esse desenho geográfico de 8 anos anteriores. Tá aí, olha. Há 8 anos anterior, em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid. Em 1758, ele foi estudar geograficamente a região. E aí, dentro desse contexto, né, para se fazer presente o Estado português, foi criado a Vila de Macapá. Mendonça Furtado mudou a categoria de povoado de Macapá, elevando a condição de vila, com a denominação de Vila de São José de Macapá. 1758 foi fundada a linda capital do Amapá. Beleza? Lembrando que nem sempre foi essa capital. Depois eu vou falar isso para vocês, anjinhos. Beleza, galera do Bombeiro da PN? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Qualquer material que vocês queiram comprar, entre em contato por aqui. Tá aí o meu Instagram. Estou vendendo vários materiais para vocês. Quem quiser entrar em contato, é só chamar no direct ou no privado. Beleza, gente? Vamos continuar. Lembrando também, gente, que lá na plataforma Hertz Online, nós temos um curso completo lá sobre história do Amapá. No estúdio, tudo bonitinho, tudo organizado, um negócio profissional. Aqui eu estou gravando de casa, tá, gente? Uma nossa brincadeira saudável, principalmente para dar acesso à informação a galerinha que está sem condição financeira de comprar um curso aí e tudo mais, tá? Então vamos lá, gente, vamos seguindo. Já estamos acabando. Olha aqui, olha. A vila foi se materializando em Uber. Importante papel dos índios como carpinteiros e pedreiros. Levantaram a capital, né? Que ajudaram a construção da igreja batizada com o nome de São José e de 2 praças batizadas de São Sebastião, em homenagem a Pombal, e a outra a São João, sendo provavelmente uma homenagem ao rei Dom João, que foi responsável lá pelo Tratado de Madrid em 1750. Então, São José, gente, é só você lembrar do rei Dom José I, né, que nomeou o Marquês de Pombal como primeiro-ministro. São Sebastião lembra do Pombal e o São João é o rei anterior a 1758, né, que trabalhou ali na administração do Tratado de Madrid, tá certo? Continuando, olha aqui, olha, muito bacana aqui, Mazagão, fundada pelo tenente-coronel, uma cidade próxima ali, não tão próxima, né, gente? Mas ali próxima de Macapá, né? Também no século XVIII, né? Fundada pelo tenente-coronel Inácio de Alencar. Deu em cumprimento às ordens da coroa portuguesa de abrigar a família de onde?
de Mazagão. O nome Mazagão, gente, é uma referência a Marrocos. Olha aqui, filho de Deus, que top, top, top essa aula. Ali os católicos estavam sendo perseguidos pelos muçulmanos, tá, gente, no Marrocos. E aí, para fugir dessa perseguição religiosa, para salvar a vida dessas famílias e para colonizar o extremo norte, a galera pegou um Uber. Deu caro esse Uber, hein, gente? Poxa, como é que é o Uber em Macapá, gente? O preço tá tranquilo? Fala aqui para mim, que logo, logo estaria andando de Uber por aí. Não vale a pena levar o carro para aí, né, gente? De balsa, demora muito, é caro. Então, olha esse Uber. Mazagão, no Marrocos, Lisboa, Belém, e aí eles foram para Mazagão, né? Mazagão, castelo no Marrocos. A fundação da vila foi para abrigar os perseguidos colonos cristãos portugueses, né? 1773 já estavam pisando nas terras do norte. Então aí, gente, um processo migratório religioso no século XVIII surgiu Mazagão. A fortaleza de São José, gente, a fortaleza de São José, gente, ela está dentro desse contexto de proteção do território. Quando vocês forem do bombeiro, da PM, né, aí do Amapá, vocês vão ganhar 10 mil, 20 mil por mês. E aí vocês vão viajar pelo Nordeste, vão viajar pelo Rio de Janeiro, vão viajar pela Amazônia, e vocês vão ver várias fortalezas. Aí vocês vão lembrar da aula do humilde professor. O professor falava muito de Fortaleza, Fortaleza. Qual é o nome da capital do Ceará? Fortaleza. Mas por que tanta fortaleza? Para proteger o interior do Brasil, para proteger o litoral do ataque dos estrangeiros, entre aspas, estrangeiros, para proteger o ouro de Goiás. Olha aí, gente, Vila Bela em Goiás, um dos objetivos. Porque, gente, se você vem lá da Europa, o holandês, o francês vem da Europa, ele vem por Macapá, vai descendo, né? Pode ter acesso ao rio Tapajós, pode ter acesso ao rio Xingu, pode ter acesso ao rio Tocantins, e aí ele vai entrando no Brasil, né? Vai descendo no território brasileiro e chegando à região central ali em Goiás. Então a obra da fortaleza, gente, ela foi desenvolvida por esse Henrique Antônio, né? 1764 a 1782. Foi muito cara, foi muito difícil construir essa fortaleza, mas ela nunca foi usada em combate, tá? Não foi necessário lutar contra os holandeses e franceses diretamente, aquelas grandes batalhas que a gente vê em filme. Isso não aconteceu na fortaleza de São José, em Macapá. Ainda bem, né, gente? Graças a Deus. Então tá aí, gente, uma imagem aérea da fortaleza, né? Ela aqui restaurada, muito bonito, muito bacana. A última vez que eu fui em Macapá, ela estava fechada para reforma. Não deu para eu visitar a fortaleza. Logo, logo estarei voltando. E aí para visitar a fortaleza de São José. Teve vários nomes, né? Madre de Deus, São Pedro, até Nossa Senhora da Conceição. E agora conhecida como São José. Beleza? Hoje vista como um patrimônio histórico brasileiro, determinado pelo IPHAN, né? Desde 1950, cultura material do povo brasileiro. E para finalizar nossa brincadeira saudável, né? Aqui, ó, primeira questão, primeira não, a única questão, né? FGV, Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Considera as seguintes afirmações sobre a história do Amapá. A costa do Amapá foi descoberta pelo espanhol Vicente Pinzón. Eu não gosto dessa palavra descoberta, né? Mas tu entendeu aí, né? Sim, tá certo. Pelo Tratado de Tordesilhas, apenas metade do atual espaço do Amapá era de Portugal? Não, gente, né? O Amapá pertencia à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Depois, com a União Ibérica, ele levou o farelo esse tratado. Tá errado. 3. Durante séculos ocorreram disputas entre brasileiros e ingleses pela delimitação das fronteiras? Não, gente, não foi contra os ingleses, foi contra os franceses. Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal ordenou o povoamento de Macapá, com colonos açorianos. Certo, com colonos de várias regiões. Beleza? Ele mandou o irmão dele articular isso, né? O Mendonça Furtado. Beleza?
Lembrando que veio a galera também no século XVIII, lá de Mazagão. Então aí nós temos qual a alternativa correta? 1 e 4. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar aí no Instagram, no direct, tá? No canal. Espero ter ajudado vocês nessa nossa videoaula. Próximo sábado, se Deus quiser, der tudo certo, o meu tempo aqui, mais uma videoaula. Toma-te na tua cara e vamos arrebentar nessa prova. Beleza? Forte abraço, professor Rogério Silva, aqui do canal História para Todos. Saudações bicolores.